10 dias para você entender o porquê que a sua autoestima não muda. Hoje é o nosso dia 4. Vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, inclusive mudei até o cenário, que é um pouco sobre respeito, limites e a questão de posicionamento, postura, como você se porta em relação ao mundo, às pessoas e atitudes relacionadas àquilo que você deseja. Talvez você esteja em uma fase que você está precisando de ser compreendida, que você deseja ser compreendida, mas você não sabe passar essa mensagem para as pessoas, porque elas se enganam com aquilo que você fala, o jeito que você se porta, a forma como você se comporta nos lugares, seja no trabalho, seja no ambiente externo social. E eu sei que quando a gente fala de respeito, talvez esse assunto lhe incomode, pelo fato de que você quer ser entendida. Você quer que a pessoa olhe para você e simplesmente entenda que você quer passar a mensagem X, ou entenda que você não quer fazer tal coisa, ou que você está cansada, ou que isso não serve para você, ou que isso não cabe mais para você. Você não quer ficar se explicando e dando satisfação pelas suas atitudes, você não quer explicar o motivo de não ter ido, de ter desistido, de não ter sido frequente, de se vestir de tal forma, de falar de tal jeito, de se posicionar no trabalho assim. Você não quer explicar simplesmente o fato de ter escolhido ser você. Você não quer dar explicação. Você quer apenas ser. E eu entendo esse incômodo de querer ser quem você deseja, mas também querer ser respeitada como você quer se enxergar, como você acha que o seu valor deve ser considerado. Aí vem aquela sensação de que você precisa pedir uma permissão para existir, quando isso não é verdade. Eu defendo muito o lado da mulher, posicionamento, autoimagem alinhada, aquilo que faz sentido para você. Eu acredito que quanto mais a gente busca o que nos faz feliz, com batendo mesmo com nossos objetivos, uma melhor resposta vai acontecendo na nossa vida, seja para conosco, seja para o mundo conosco. E eu posso trazer um exemplo de mim, como eu trouxe nos outros vídeos. Recentemente eu mudei bastante a minha energia. Eu era uma pessoa, há pouco, tá? Muito carregada, muito negativa, muito energeticamente falando. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo porque nada tá bom, porque ainda não alcançou o objetivo? E eu percebi que isso afastava as pessoas de mim, mas não era um afastamento que as pessoas tinham coragem de falar. Eu só percebia. Até que um dia a minha mãe me falou que eu só reclamava de tudo. Ela: "Carol, você reclama de tudo, 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 tudo. Nada tá bom, você tem tudo e nada tá bom. Você tem comida, você tem academia do jeito que você quer, todo mundo faz tudo por você, todo mundo te ama, só que sempre falta alguma coisa". E aí eu comecei a observar realmente se o meu comportamento, se a minha autoimagem, se a mulher que eu desejava ser estava sendo coerente com a mensagem que eu passava. E a mensagem literal, a mensagem falada, as minhas reações, ação e reação no meu dia. E eu percebi que estava completamente o oposto daquilo que eu desejava ser. E eu comecei a estudar cada vez mais sobre autoconhecimento e entendi o poder da gratidão, o poder do amor, o poder das frequências. Eu entrei no estudo profundo da física quântica para clarear na minha mente como seria ser uma pessoa ok, uma pessoa neutra, uma pessoa que não reage tanto às situações de forma negativa. Comecei então um processo de me forçar inicialmente a ser essa pessoa, porque no início não foi natural, eu não tinha esse hábito, meu hábito era reclamar. As pessoas começaram a elogiar o jeito que eu me arrumava, o jeito que eu me portava, o jeito que eu falava, o jeito que eu observava, o jeito que eu comentava de forma elegante as coisas sem ferir as pessoas. Naturalmente, a minha luz, o meu posicionamento foi sendo encaixado com a mulher que eu desejava ser. E eu nunca quis ser a mulher reclamona, porque essa imagem para mim é totalmente oposta àquilo que eu desejo ser. Só que eu estava me tornando essa pessoa, na verdade eu já era essa pessoa. E eu não percebia que eu era, eu não percebia que eu incomodava. Um detalhe muito importante, sabe aquela frase que dizem que quando a gente se incomoda com uma pessoa é porque a gente é?
Eu sempre me incomodei com pessoas negativas, reclamonas. Sempre critiquei de mim pra mim, nunca falei pras pessoas, eu não sou esse tipo de pessoa de ficar fofocando, mas eu ficava observando e eu falava: "Cara, que pessoa chata, só reclama, como é que essa pessoa aguenta ela? Só fala mal das coisas, só reclama do dia, só reclama disso e daquilo", e eu era essa pessoa. Só que quando a gente está condicionado a viver com os mesmos hábitos de reclamação, nós não percebemos que nós somos aquilo que mais nos incomoda. E é difícil aceitar, porque a gente não quer se enxergar do lado ruim, a gente quer se enxergar como uma pessoa boa, uma pessoa que deu certo, uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Nós desejamos o pertencimento. A gente não veio para o mundo para ser rejeitado, a gente não gosta da rejeição, da crítica, punição, da reclamação, nós não gostamos disso. A gente quer ser aceito, a gente quer pertencer, nós queremos ser reconhecidos e validados, é ou não é? Aí eu comecei a perceber que eu estava sendo divergente com aquilo que eu queria pra mim. E isso veio de um acúmulo de várias vivências da minha vida, de várias situações que me feriram e eu não soube processar o sentimento e fui acumulando, 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 até que eu me tornei essa pessoa reclamona. E olha, pensa por esse lado. Que bom que existem pessoas para nos avisar quando a gente não tá legal. Porque algumas pessoas levam para o lado pessoal e acham que é uma crítica de inveja ou uma crítica, nossa, porque minha mãe realmente nunca me elogia, ou tem uma relação ruim com a mãe, já leva para o lado pessoal. Só que muitas vezes, independente de ser da mãe, do amigo, do pai, qualquer pessoa, é algo porque a pessoa quer te ver ser melhor. Então, aproveita a crítica, reflete, né? Porque nem toda crítica é uma crítica construtiva. Reflete se faz sentido, começa a observar suas atitudes e veja se realmente é condizente com as suas atitudes e com aquilo que você deseja para a sua vida. Aí você começa o processo de mudança e lapidação. E olha, você não precisa se explicar demais. Você não precisa dar satisfação para essa pessoa. Às vezes você nem precisa dar uma resposta para essa pessoa. Eu tenho um perfil reativo. Por muito tempo, eu não aceitava a crítica, então se a pessoa me criticava, eu já pensava numa resposta. Ou eu não aceitava. Quando eu recebi essa crítica da minha mãe, eu lembro que eu refleti, vi que eu realmente estava errada, e eu falei, vou mudar. Mas eu vou mudar aos poucos. Vou mudar começando por um lugar que faz sentido. Essas mudanças serão de forma notável, mas eu não vou falar que eu estou mudando. E voltamos para o ponto inicial do vídeo. As pessoas começaram a falar que eu estava diferente, que eu estava com um brilho diferente, que eu parecia uma pessoa mais acessível, porque eu realmente era aquela pessoa que afastava as pessoas de mim. Por quê? Eu tinha um campo energético pesado. Eu era séria. Eu não deixava ninguém chegar até mim. Pelo meu perfil da reatividade, pelo meu perfil de ser alguém que não queria que ninguém me criticasse. O que eu estava fazendo era bom, pronto e acabou. Então eu não queria que as pessoas entrassem no meu plano e me tirassem do meu trajeto. Não queria isso. E cada vez mais eu afastei as pessoas de mim nesse sentido, porque eu não dava espaço e às vezes as pessoas tinham até medo de falar pra mim qualquer crítica. Qualquer crítica. Hoje eu sou uma mulher completamente mudada. Uma mulher que sabe ouvir, que sabe filtrar muito bem, que pensa nas atitudes, que repensa muitas vezes se tá coerente, se não tá coerente. E se fizer sentido, eu mudo. Porque eu busco a evolução, eu busco o desenvolvimento pessoal. E aqui entra todas as características que eu falei pra vocês que eu mudei. Eu mudei a pessoa que eu sou, eu mudei a minha postura, a minha fala, o jeito de interpretar as coisas, o ouvido mais ativo, a reação menos frequente. Eu comecei a observar que as pessoas queriam de fato o meu bem e que o que elas me falavam não era para me ferir, era para me fazer crescer. E também tem um outro lado. Existem mulheres que crescem e acreditam que para ser amada precisa ser flexível. E aí é o oposto do que eu sou, porque eu era inflexível. É aquela que faz tudo para agradar, que nunca olha para si, que sempre tá buscando fazer o melhor pelos outros, mas esquece de si completamente e acaba se frustrando porque nunca se prioriza, que precisa ser aceita para engolir o desconforto, e isso funciona.
até certo ponto, porque começa a não funcionar mais. Funciona até o seu limite, enquanto o corpo dá conta, até o momento que você começa a explodir por pequenas coisas, você começa a se isolar por pequenas coisas, você não tolera mais as pessoas, vira cansaço, ressentimento, aquela sensação de que você precisa sempre estar disponível para agradar as pessoas e o cansaço ele bate. Ele bate porque você não sustenta esse processo. Você precisa de um tempo para você, para assimilar as coisas, para entender quem é você, para entender se o que você faz, ele condiz, ele é congruente, ele é coerente com aquilo que você sonha em ser. Aí chega um momento que você nunca se considera uma pessoa relevante, uma pessoa que é escolhida, uma pessoa que é considerada. E o respeito começa a se perder nas pequenas coisas. Quando você começa a aceitar menos para evitar conflito. Quando você diz, não, tá tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. Quando você se adapta tanto a tudo que você começa a desaparecer. É fácil, escolhe lá aquela lá, porque ela sempre aceita qualquer coisa. Você vira mais uma qualquer no meio da multidão. E talvez ninguém tenha te dito isso com tanta clareza e tanta verdade, mas eu quero o seu bem, por isso que eu vou te dizer isso agora. Toda vez que você se abandona, você ensina o outro a como te tratar e a como você se trata. E isso não é porque as pessoas são más, é porque os limites, eles colocam valor. E a partir do momento que você impõe certo limite, que condiciona os seus valores, que limita os seus valores, você está se perdendo de você. E o mundo responde ao que é sustentado. E muitas vezes ele não escuta o que é explicado. Você pode explicar 1000 vezes o que você sente, mas continuar aceitando o que te machuca, o que te fere, você vai continuar transmitindo uma mensagem incoerente, a mensagem que não tem a ver com o que você deseja transmitir. Comece a sustentar um não sem se justificar. Comece a sustentar o desconforto sem achar que vai prejudicar alguém. E sustente o seu silêncio quando você não quer falar nada. Porque você também tem esse direito. Quando você começar a impor seus limites, você vai incomodar. Você vai incomodar todas as pessoas que até o momento te respeitaram só porque você não tinha limites. Você vai incomodar aquelas pessoas que se acostumaram com seu excesso de disponibilidade. Você vai se incomodar com as pessoas que estavam acostumadas com seu autoabandono. E também quem te valorizava só quando você cedia. E não tenha medo de perder pessoas, de parecer egoísta, de ser vista como uma pessoa difícil. A verdade é que você só colocou os limites que fazem sentido para você e para sua vida. Comece a filtrar as suas relações e o que faz sentido para você. Hoje, eu peço para você que comece a observar onde você se explica demais e onde não te cabe mais. Eu te espero. Um grande beijo no seu coração.